Minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre MRU e MRUV. Te lembrar de conceitos muito tranquilos com relação à velocidade, aceleração e por aí vai. Então, bora lá. Então, quando nós estamos falando sobre o movimento dos corpos, nós temos que ter noção de referencial, nós temos que ter noção de inércia, de força, dentre outros conceitos aí na física. Então, beleza. Então, dito isso, quando eu coloco aqui esse incrível carrinho, então observa, então imagina que isso aqui seja um super automóvel. Há possibilidade de você me diga se esse carro está em movimento ou se ele está em repouso? Pois é um pouco complicado, certo? Agora, a partir do momento que eu coloco uma setinha, você consegue entender que essa setinha ela está dando direção e está dando sentido a esse móvel? Sim, a palavra móvel é o que eu utilizo para indicar, para representar qualquer coisa que vá se mexer. Tá certo? Então, móvel. Então, coloquei a setinha. Tá vendo que me deu uma interpretação diferente desse desenho? Que ele há uma possibilidade de que ele esteja em movimento? Tá, mas em movimento em relação a quem? Em movimento em relação a quê? Concordo plenamente contigo. Nós iremos fazendo essas ponderações também ao longo dessa videoaula. Então, o que ocorre? Primeiro vamos lá para a tal das equações que vocês têm tanta dificuldade. Quando eu falo em velocidade na física, normalmente você se recorda da placa de trânsito e nessa placa de trânsito geralmente tem escrito um número, 60, 80, 70 e assim sucessivamente. E nessa placa de trânsito, eu imagino que você tem ali uma noção de que esse 80 ele tem uma unidade de medida, que é isso aqui, ó, 80 quilômetros por hora. Então, quilômetro é o quê? Estou falando de uma medida de distância. Assim como, se aqui eu tenho hora, a hora ela pode ser mensurada através de um relógio, através de um cronômetro. Então, estou falando sobre o tempo. E distância, normalmente nós utilizamos uma régua, posso utilizar qualquer outro dispositivo para medir distância. Por exemplo, uma trena, também é uma outra possibilidade. Então, beleza? Então, quilômetros por hora, distância e tempo. Poderia ser metros por segundo? Poderia. Poderia ser quilômetros por minuto, metros por centésimo de segundo? Também. Beleza? O importante, o tempo, pelo menos até então, nunca será o quê? Negativo. Tá certo? Então, não faz sentido o tempo ser negativo, tá? Até porque seria estranho. Já pensou? Eu tenho menos 2 anos. Então, o que seria? Qual seria a interpretação disso, né? Então, assim, não faz muito sentido. Beleza. Então, dito isso, observe. Distância sobre o tempo. Então, opa, tu já sabe calcular velocidade. Então, como que você calcula a velocidade? Velocidade é a variação da distância em função do tempo, tá certo? Mole, mole. Ah, professor, apareceu aqui esse triângulo. Esse triângulo é o que nós conhecemos como delta, e esse delta é uma letra grega, e ele vai significar para mim isso aqui, ó, variação. Por que variação? Meu carro estava em um ponto e ele vai se movimentar para outro ponto. Ele vai partir da posição zero e chegará na posição 10 metros, por exemplo. Beleza? Então, só fica pior o caminho aqui. Vamos deixar ele reto. Pronto. Reza a lenda que está reto agora. Então, entenderam? Então, variação. Sai de um ponto e vai para outro. Da mesma forma que também vai ocorrer a variação no tempo. Por quê? Quando você começa a medir o tempo, geralmente parte do zero. E aí,
cliquei lá no seu cronômetro, o meu tempo ele vai sendo contado. Então, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, vai haver uma variação aí. E, obviamente, isso é uma situação cotidiana. Por exemplo, quando você precisa sair para algum lugar. Geralmente você vai de ônibus, ou de carro, ou metrô, ou muitas vezes pede um Uber. O próprio aplicativo da Uber já te dá ali uma estimativa de quanto tempo irá demorar para chegar ao seu destino, por exemplo. Ou, dependendo, se você tiver noção de distância, se você souber aonde o outro local se encontra, então, sei lá, vou para uma outra cidade que está a 1 km, 2 km. Você já vai ter aí uma noção de quanto tempo para chegar lá. Claro que tem aí trânsito e outras variáveis, mas há uma possibilidade de estimativa. Então, o que é importante ao responder uma questão aí sobre mecânica? Bora lá. Então, vou colocar aqui e fazer um paralelo entre os tipos de movimento que normalmente são mais utilizados, são mais cobrados em questões e tudo mais. Então, é o seguinte. De um lado, você vai escrever MRU, do outro lado, MRUV. Ou, na verdade, para não ser tão específico, a gente pode escrever assim, ó, movimento variado. Então, beleza. MRU, MRUV. Então aqui, no MRU, movimento retilíneo uniforme. Então dê uma olhada nisso. Então o próprio nome já fala. Então aqui, ó, uniforme, uniforme, uma forma. Então tenta lembrar disso. Se é uma forma, então aqui necessariamente a minha aceleração ela vai ser igual a zero. Ou seja, não haverá aceleração. Se não há aceleração, concorda comigo que o movimento sempre vai ser colocado, vai ser visto de uma mesma forma, por isso este nome, tá certo? Então, ó, a aceleração é igual a zero. Então, a minha velocidade, ela será o quê? Constante, beleza? Então, ó, a aceleração é igual a zero, velocidade constante, tranquilo. Movimento variado, variado, varia. Ou seja, não faz sentido eu dizer que a aceleração vai ser igual a zero. Então, tá aqui, ó. A aceleração ela é diferente de zero. Se a aceleração é diferente de zero, então não faz sentido a minha velocidade ser constante. Claro que aqui desse lado também pode ocorrer o que nós chamamos de MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então seria isso. Ele será uniforme? Será. Só que a aceleração ela terá sempre os mesmos valores. Então, por exemplo, eu estava a 10 km por hora, depois acelerei, essa velocidade foi para 20 km por hora. Depois eu acelerei novamente, foi para 30 km por hora. Daí eu acelerei novamente, foi para 40 km por hora. E assim sucessivamente. Captou? Então, dito isso, não está alterando, não está variando, sempre é uma mesma taxa. Então, quando isso acontece, o que ocorre? Nós temos ali um padrão. Ele também será uniforme. Tranquilo? Então, beleza. Dito isso, você já percebeu aí que eu utilizei a palavra variação. Então, e usei também os termos aceleração. Como que eu posso definir o que é aceleração? Bom, a aceleração vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Não é isso? Perfeito. Então, a aceleração é se é a variação da velocidade, então vai ter o tal dos deltas. Ou seja, para eu saber se houve ou não aceleração, concorda comigo que eu vou ter que mensurar as velocidades? Quanto que é a velocidade final? Quanto que é a velocidade inicial? Manteve-se o mesmo valor ou não? Houve um acréscimo de velocidade? Ou houve uma redução de velocidade? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Então, beleza. Da mesma forma que o tempo. Tempo aumentou, tempo diminuiu. Então, uma coisa importante. Se eu acelerei,
a velocidade será maior. Se a velocidade será maior, concorda comigo que o tempo será reduzido? Então, tempo reduziu. Se o tempo reduziu, vou chegar mais rápido em casa, por exemplo. Beleza? Então, a aceleração e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Já com relação à velocidade, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, deixa eu só evidenciar isso de melhor maneira. Então, aqui em cima, nós já temos uma equação. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Embaixo, aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Temos a equação da velocidade, temos a equação da aceleração. Então, dito isso, façamos o seguinte. Velocidade vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Delta é variação, então nós poderíamos reescrever isso de uma outra forma. Posso colocar assim, ó, S final menos S inicial. Lembra que é uma variação? Tempo, T final menos tempo inicial. Além dessa equação, nós estabelecemos outra também. A igual a ΔV sobre ΔT. Então, posso reescrevê-la de outra forma. Posso fazer assim, ó, V menos V0, T menos T0. Então, dito isso, temperatura, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0, certo? Por que aqui vai ser 0? Tenta imaginar com relação ao cronômetro. Lembra que eu te falei que não faz sentido ter tempo negativo? Então, normalmente nós vamos iniciar o tempo a partir de 0. Então, por isso que eu coloquei 0 aqui, beleza? Então, ó, dito isso, posso reescrever novamente isso. S menos SO dividido por T. A vai ser igual a menos V menos VO dividido por T. Beleza. Então, ó, reescrevendo. T está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar aqui, ó, V vezes T é igual a S menos SO. A vezes T é igual a V menos VO. Aqui, ó, eu tenho menos SO. Aqui eu tenho menos VO. Posso passar para o outro lado mais. Então, ao contrário da subtração, geralmente não é a soma. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. VT mais SO vai ser igual a S. AT mais VO vai ser igual a V. V é igual a VO mais AT. Aqui, S é igual a SO mais VT. Dito isso, equação horária da posição. Equação horária da velocidade. Por que horária? Horária porque nós temos aqui um T de tempo. Tranquilo? Então, T de tempo, V0, velocidade inicial. Se não tiver nada, nós normalmente interpretamos com velocidade final, tá certo? Tanto essa aqui quanto essa. Daí nós chegamos ali na nossa comparação aqui, ó, uniforme, variado. As equações que têm aceleração, todas ficarão deste lado, beleza? Então lembra que aqui, ó, daqui, então dessa equação nós chegamos nessa. V igual VO mais AT. Velocidade inicial, aceleração, tempo. Velocidade final. Perfeito. Dito isso, o que nós faremos? Do outro lado, vou acrescentar S, que é igual a SO mais VT. Por quê? Desse lado, são equações que não terão que aceleração.
Porque, ó, lembra que o A é igual a zero? Então, se eu colocar zero aqui, substituir em alguma dessas letrinhas, concorda comigo que não vai dar muita coisa. Né? Então, assim, você vai acabar zerando todo isso aqui. Então, a velocidade inicial vai ser igual à final. Ou seja, nós já sabíamos disso. Por quê? Não é uma velocidade constante. Tranquilo? Claro que aqui desse lado também vão entrar outras equações com aceleração. Então aqui eu tenho a equação de Torricelli, que talvez você já tenha ouvido falar. V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, ó, delta S, variação de espaço, A, aceleração, V, velocidade, tá certo? Então, ó, dito isso, aqui, beleza. Então, professor, então eu não posso calcular a posição em um movimento variado? Sim, você pode. Não só pode, como deve. Então, como que nós faríamos isso? Então, dá uma olhada. S é igual a SO mais VT. Não é isso que a gente chegou? Não é essa equação que nós conseguimos mensurar a partir da velocidade média? Beleza. Só que nós temos um problema. Lembra que aqui eu tenho que acrescentar o A de aceleração? Então, bora para cá. Ó. Mais A sobre 2 t quadrado. Então, S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2t quadrado. Essa é a equação horária, porque tem tempo, do espaço, porque é o espaço que está aqui em evidência. Tudo bem? Assim como o da velocidade. Então, ó, velocidade em função do tempo, espaço em função do tempo. Equação da posição vai ser aí a equação de Torricelli. Observe, essas mesmas equações que eu te mostrei aqui, nós iremos utilizá-la de uma forma bem prática no eixo y. Como assim no eixo y? Até então nós estamos conversando sobre o movimento horizontal desse carrinho aqui e de forma também muito unidimensional, ou seja, em uma dimensão, tá certo? Então, terão outros tipos de movimentos em direções diferentes, em de outras formas, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, haverão outras situações que você tem que considerar a aceleração da gravidade. Então, por exemplo, se uma bolinha está caindo, então se essa bolinha cai, nós temos aqui uma altura, nós temos uma distância percorrida. Então, se essa distância percorrida, tem como calcular o quê? Velocidade. Beleza? Então, qual é a grande diferença? Ora, eu estou utilizando a distância na horizontal, ora, eu vou utilizar a distância na vertical. Qual a diferença? Nenhuma. Nós iremos utilizar as mesmas letrinhas e nós iremos as mesmas equações. Tudo bem? Então, assim, eu posso utilizar. Agora você tem que lembrar. Aqui eu estou falando de queda livre, por exemplo. Detalhe: quando utilizo o termo queda livre, eu estou dizendo que a única força existente aqui é a força gravitacional. Tudo bem? Então você vai ter aqui uma aceleração que nós chamamos de aceleração da gravidade, que é o tal do Gzinho, ok? Então, sempre quando aparecer o A de aceleração, você vai colocar o G de gravidade. Então, dito isso, bora lá. Então, por exemplo, ó, eu posso fazer assim. Essa equação aqui, ó, V igual a VO mais AT. Então, você vai reescrever assim, ó, V igual a VO mais GT. VY, V0Y. É isso que normalmente aparece no seu livro. Né? Então, assim, para personalizar, para que você entenda que eu estou falando agora da vertical e não da horizontal, normalmente é colocado essa representação, Vy, né, do eixo y. Aqui, ó, mesmo esquema, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado mais 2g delta h.
É a mesma coisa? É a mesma coisa. Você precisa alterar as letrinhas? Não. Contanto que você entenda que ao falar sobre a altura, que é esse HI que está sendo representado, é distância, e que y, estou falando de um movimento vertical, vai dar tudo certo. E detalhe, você tem que ficar ligado com relação ao referencial que você está utilizando. Por quê? Aqui, ó, essa aceleração gravitacional, ela tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Então, esse objeto está caindo, esse objeto está subindo. Captou? Então, é isso. Essa terceira equação aqui, ó, poderia reescrevê-la de forma diferente? Também. Ao invés de S igual a SO mais IOT mais A sobre 2t quadrado, eu posso escrever assim, ó, H é igual a H0 mais V0 YT mais G sobre 2t quadrado. Beleza? Vou até colocar aqui um mais ou menos, só para você lembrar que isso vai depender do referencial, ok? Então, ainda dá para simplificar um pouco aqui essas equações. Por quê? Porque normalmente nós colocamos ou aqui em cima ou aqui embaixo como a altura sendo igual a zero. Então, por exemplo, se eu coloco para você que a altura inicial aqui é igual a zero. Então, ó, dá uma olhada. Outro ponto importante. Tem uma bolinha que subiu e desceu. Ou a mesma bolinha que está aqui em cima. A velocidade aqui, ela tende a ser zero, tá certo? Então, ó, essa velocidade aqui, ela tende a ser nula. Por que ela tende a ser nula? Então, tenta imaginar aí, quando você joga um objeto para cima. Você joga o objeto para cima, ele para e desce. Então, toda vez que a gente vai mudar o sentido de um movimento, normalmente a gente tem que chegar a zero, com a velocidade igual a zero, para depois mudar esse movimento. Tenta imaginar aí um carro. Quando você está andando de carro, dirigindo ou como passageiro, e nisso nós temos que voltar, temos que dar ré. Então, para que a ré funcione, normalmente a gente tem que reduzir a velocidade, parar e depois dar ré. Não é isso? Então não tem que chegar ao zero? Então, basicamente é isso. Se eu exerço, tem uma bolinha, jogo a bolinha para cima. Então, estou exercendo uma força contrária à gravidade, que é uma força para baixo. Então, joguei ali a bolinha. Essa bolinha ela vai desacelerando até chegar no ponto mais alto, beleza? Até chegar no que nós chamamos de altura máxima. Então, ó, vou apagar aqui. Então, bora lá. Aqui eu posso escrever H. Só falta agora o Windows corroborar. Então, é importante entender esses pontos para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, ó, dá uma olhada. Aqui, ó, ao invés de escrever Vy igual a V0y mais GT, nós poderíamos fazer o seguinte. Como a velocidade soltou, então aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, meu referencial, vai ser aqui em cima. Então, o meu objeto está aqui em cima e eu vou soltá-lo. Se eu estou partindo daqui, então aqui vai ser minha altura igual a zero. Soltei, vai cair, beleza? Então aqui ó, vai ocorrer uma variação de distância, ou um ΔH, se eu quiser chamar. Posso chamar também de ΔH, não há problema algum. Então, ó, se está partindo daqui e aqui é o meu referencial, minha altura zero vai ser aqui, então eu posso fazer o seguinte, ó, altura zero vai ser zero, velocidade inicial, que é essa daqui, também vai ser zero. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então eu posso reduzir essa equação. Então, ó, dá uma olhada. Então, bora escrever aqui
Vou até colocar de laranja, de outra cor, verde. Pronto. Então aqui, ó. Aqui vai ser 0. Então observe. Para ficar mais organizado. Então aqui, ó. Queda livre. Vy é igual a gt. Porque, ó, a velocidade inicial vai ser 0. Porque eu estou partindo do ponto mais alto. Beleza? Onde vai... É o ponto de mudança no sentido do movimento. Então, Vy é igual a gt. Aqui na outra equação, que é o que nós conhecemos como equação de Torricelli, isso é 0. Então, Vy ao quadrado é igual a 2gh. Então aqui, ó, não é ΔH? Então, ΔH significa o quê? Final menos inicial. O inicial a gente já sabe que é o quê? 0. Então só vai sobrar um h. Tudo bem? Agora aqui embaixo, observe. H igual a H0. Vai ficar bem mais fácil. Vai ficar aqui, ó, G sobre 2 T quadrado. Então aqui, ó, a minha altura vai ser igual a gravidade dividido por 2 T quadrado. Então tá vendo como eu consegui simplificar essas equações na tentativa, né, no caso, para deixar com que a execução seja mais rápida. Claro que isso também não vai funcionar se você não lembrar dos pontos dos referenciais, tudo bem? Isso é o que nós conhecemos como queda livre. Então, professor, então vão aparecer todas essas equações no seu livro de física? Sim, sem sombra de dúvida, vão aparecer tudo isso no seu livro de física. Com várias letrinhas diferentes, mas que normalmente elas acabam significando a mesma coisa. O G é a aceleração, assim como o H é a distância, assim como o S, e assim sucessivamente. Então é importante que você tenha noção disso, tá certo? Beleza. O que mais que eu posso acrescentar aqui? Além da queda livre, nós também temos os vários tipos de movimentos. Né? Por exemplo, quando eu jogo um objeto e este objeto ele tem este comportamento. Então, é o que nós chamamos na física de lançamento oblíquo. Beleza? Além do lançamento oblíquo, nós também temos um outro lançamento, o lançamento horizontal. Então, ó, é mais ou menos o seguinte, eu já estou em cima e daqui eu caio para cá. Então, esse aqui seria um lançamento horizontal. Por que horizontal? Porque normalmente é exercida uma força aqui, ó, na horizontal. Então, esse objeto tende a cair para cá. Então, para deixar muito claro, lançamento oblíquo. Nós estamos partindo de baixo. Então, tenta imaginar você jogando uma pedra para cima. Beleza? Para você que está ali embaixo, talvez a pedra vá subir e descer. Um movimento vertical e retilíneo. Para quem está vendo de um outro ângulo, está em outra posição, você pode observar uma parábola. Tudo bem? Então aí vem o lance dos referenciais da posição. Se o objeto já está lá em cima e começa a descer, nós chamamos de lançamento horizontal. Então, qual é a grande diferença em relação aos outros tipos de lançamentos? Bom, a grande diferença dos lançamentos para o que a gente já viu hoje no lançamento unidimensional, basicamente é que eu tenho que levar em consideração agora tanto o eixo X quanto o eixo Y. Então, observe. Inicialmente, nós estávamos analisando o movimento no eixo X. Depois, eu te dei uma sugestão de queda livre, onde é analisado o movimento no eixo Y. Então, sempre em uma direção específica. Agora, nosso problema é um pouco maior. Por que ele é um pouco maior? Eu vou ter um movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y. E eu tenho que levar esses dois em consideração.
beleza? Mas isso aí vai ser papo para uma próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.